As ferrovias de Hitler, a linha vital do Império Nazista. As ferrovias alemãs são a maior mega estrutura de todas. Isto é incrível. A ferrovia se tornou uma arma de guerra. Ela será uma batalha de nervos. Eu mostrarei aos poloneses que nós somos mais fortes. A elite nazista dirige a guerra em uma frota de trens pessoais. Isso é incrível! Estamos no ponto exato, onde Hitler passou alguns dias durante a invasão da Polônia. E dirige o esforço de guerra com ferrovias poderosas e eficientes. Muito da máquina de guerra alemã se movia, operava e existia por causa de locomotivas como esta. Hitler exige locomotivas que quebrem recordes. Chega de desculpas! A guerra não pode ser perdida por causa de um problema de transporte! Esta é a história dos trens de guerra de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fantásticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. Obras do nazismo, trens de guerra. – 8 de junho de 1942. A Polônia ocupada. O trem pessoal de Hitler está indo para Berlim. Seus guardas-costas estão em alerta constante para ataques potenciais de combatentes da resistência. Está tudo em ordem? Ótimo. Hitler se sente protegido. Seu trem, projetado especialmente, está armado. A segurança é alta e o cronograma do Führer é guardado como um tesouro. Muito bem. O petróleo será a chave para a vitória no leste. Temos de conquistar o campo de petróleo do Cáucaso e privar o inimigo deste recurso. Está vindo! Está vindo! Em Gniezno, Polônia Central, o arqueólogo de conflitos Tony Pollard explora um local abandonado da malha ferroviária de Hitler na guerra. Isto é incrível. Aqui tem prédios de um jeito como nunca vi. Parece uma cidade dentro de outra, mas é uma cidade dedicada ao serviço dos trens. E é um lugar fantástico e tem uma escala enorme. Este terminal é um dos 80 projetos de construção ferroviária nazista na Polônia ocupada. Ele cobre cerca de 140 hectares de terra e evidências da mega estrutura ferroviária nazista estão por todo lado. Este dispositivo incrível é usado para levar e tirar locomotivas dos galpões onde podiam ser consertadas. E este complexo inteiro era capaz de lidar com mais de 50 máquinas. Enormes. E esta plataforma foi feita pelos alemães, podendo acomodar peso de 300 toneladas. Agora uma locomotiva média pesa provavelmente umas 150 toneladas. Teoricamente, se eu virar isso, ela deve começar a girar. Olha isso!
É demais! Os rolamentos devem estar perfeitos. Engenharia alemã da melhor. O corpo humano dos mais fracos. A história das ferrovias nazistas começa quando Hitler se torna chanceler em 1933. Os nazistas querem melhorar a malha ferroviária para mostrar o poder fantástico do Terceiro Reich. Eles têm um império e ele precisa de alimentos, precisa de recursos, precisa de verbas e os trens são o único veículo viável realista que pode oferecer essas necessidades de transporte. Em setembro de 1935, as ferrovias transportam 800 mil pessoas para a maior demonstração do Partido Nazista jamais montada em Nuremberg. Um ano depois, a malha ferroviária de todo o Reich é melhorada para o maior espetáculo da Terra, as Olimpíadas de Berlim em 1936. E num só ano, as ferrovias de Hitler transportam 9 milhões de toneladas de carga e 400 mil operários para construir defesas na fronteira ocidental alemã em preparação para a guerra. Uma estatal, a Reichsbahn, é a maior empresa comercial do mundo. A estrutura toda do Estado nazista, a estrutura toda da máquina de guerra nazista, é completamente dependente das ferrovias. Em março de 1938, a Alemanha anexa a Áustria. E um ano depois, as forças de Hitler ocupam as províncias ocidentais da Tchecoslováquia. Uma das primeiras ações dos nazistas é assumir a direção das ferrovias, expandindo o controle nazista para mais de 64 mil quilômetros de trilhos. Mas para Hitler, a ferrovia é muito mais do que uma máquina de transporte em massa. É um símbolo de poder. Como chanceler, ele recebe um trem para viajar pelo país. Mas à medida que marcha em direção à guerra, ele encomenda o Führer Sonderzug, um trem especial do Führer, codinome América. O nome é importante para Hitler porque tem o nome de uma trincheira, onde ele serviu na Primeira Guerra, por isso chamado América. O trem é a fortaleza blindada sobre trilhos do Führer e dá a Hitler um centro de comando móvel que permitirá controlar a guerra das linhas de frente. Primeiro de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. 250 trens por dia se mobilizam para transportar tropas e armas até a frente. 2 dias após a invasão, o Führer parte de Berlim em seu trem pessoal. Seu destino: Polônia e as linhas de frente. O alto comando nazista se reúne no trem de Hitler, que possui telecomunicações e uma sala de mapas. Entre eles está o chefe da Luftwaffe, Hermann Göring. Eu acredito que nós podemos contar com a Luftwaffe para dar fim a qualquer resistência inimiga na Polônia. Mein Führer, os poloneses subestimaram o poderio de nossa nova força aérea. O bombardeiro é a chave e nós o usaremos para pôr Varsóvia de joelhos. Muito bem. Ela será uma batalha de nervos. Eu mostrarei aos poloneses que nós somos mais fortes. O ex-capitão do exército Patrick Bury está explorando uma relíquia ferroviária da invasão de Hitler à Polônia, a estação abandonada em Jelowa. É incrível estar aqui porque, embora não seja muita coisa agora, por 3 dias em setembro de 1939, ela foi o centro de comando do Reich. Este é o ponto exato
onde Hitler, sua elite nazista e o alto comando do exército passaram alguns dias durante a invasão da Polônia. E o motivo para estarem aqui é porque o trem de Hitler, em particular seu novo vagão de comando, lhe permite manter contato constante com as tropas que avançam. E este é o terminal mais perto da linha de frente. Por isso Hitler queria estar aqui. No linguajar moderno, chamaríamos Hitler de controlador por gostar de se envolver nas minúcias das operações militares. O único modo de fazer isso e viajar indo de A para B e estar no controle é num trem. Ao usar seu trem de base, Hitler vai para ainda mais perto da frente, encontrando seus combatentes cara a cara. Por favor, fique à vontade, cabo. Eu já estive no seu lugar e entendo as privações que enfrenta. O que ele está tentando fazer é mostrar que ele é um general diferente dos generais sob os quais serviu na Primeira Guerra, que os generais sempre estavam longe e fora da linha de frente. Ele quer se mostrar diante de suas tropas, mostrar às tropas que ele se importa e que ele é quem manda. A invasão da Polônia dura apenas 5 semanas. Com a vitória na Polônia, o estilo de comando do Hitler, que depende do trem, foi comprovado. Agora, com a maior malha ferroviária da Europa à sua disposição, os nazistas consolidam o poder. Ao assumir o controle das ferrovias polonesas, a rede de Hitler agora se estende por mais de 80 mil quilômetros de trilhos. Enquanto a Alemanha se expande pela guerra, a Reichsbahn, as ferrovias, se tornam mais importantes, essencialmente porque eles têm como movimentar produtos, armas, tanques, soldados em número maior, por distâncias maiores, mais rápido do que seria pela estrada. As ferrovias são o único meio para a Alemanha movimentar sua poderosa máquina de guerra ao redor do Terceiro Reich. Sem as ferrovias, a Alemanha simplesmente não poderia travar uma guerra. Entre. A expansão ferroviária para o leste é um empreendimento imenso. São os últimos relatórios do transporte de suprimentos? O homem-chave encarregado de supervisionar a operação é o chefe das ferrovias, William Kleiman. Eles estão desatualizados. Mas quantas vezes eu tenho que lhe dizer? Kleiman sabe que o esforço de guerra depende de os trens cumprirem o horário e, para Hitler, o fracasso não é uma opção. O problema é que, após o início da guerra, gasolina e diesel são priorizados para máquinas militares e todos os trens de passageiros a diesel ficam parados. A solução é a locomotiva a vapor. A Alemanha é a maior produtora de carvão da Europa, então eles usam isso a seu favor e trocam as máquinas a diesel pelas a vapor. Em todos os territórios conquistados, os nazistas constroem 80 novos terminais de trem, oficinas e garagens para locomotivas a vapor. Tony Pollard está no maior terminal ferroviário em Gniezno, no centro da Polônia. Incrível. Parece um esqueleto segurando o telhado. Mas o silêncio é de morte. Imagine como deve ter sido. Com as locomotivas entrando e saindo, o vapor, o óleo. Aliás, dá para sentir o cheiro de óleo no ar. O resíduo daquelas enormes feras a vapor. As locomotivas deviam vir para cá, da garagem até o poço de inspeção. E no alto das paredes, há vigas de aço de ambos os lados. E um guindaste devia subir e descer aqui dentro. E seria tão forte que era capaz de levantar as caldeiras das locomotivas para serem consertadas. O que temos aqui é um monumento à indústria.
A construção de terminais ferroviários é uma boa notícia para Kleiman. Ele pretende exceder as expectativas de Hitler ao aumentar maciçamente a capacidade. Nos próximos 2 anos, os nazistas planejam movimentar até 480 trens para o leste todo dia. A ferrovia se tornou tão essencial que chega a ser uma arma de guerra. É um modo de Hitler entregar toda a sua mão de obra, todo o armamento para qualquer frente que ele quiser atacar a seguir. É absolutamente vital para a ambição nazista. Agora a malha ferroviária em expansão dá a Hitler uma chance de se vingar de um velho inimigo. E a ferrovia nazista leva a guerra para o oeste. – 9 de maio de 1940. Garantida a Polônia, Hitler se dirige para seu QG, o Felsnest, perto da fronteira belga. A hora de atacar se aproxima. O clima está ideal e todos os preparativos foram feitos. A invasão da Bélgica, Holanda e França que ele tanto esperou é iminente. Nós não podemos falhar. Não falhamos na Polônia e também não falharemos na França. Leve isto aos operadores de telex. Comam! Hitler está de extraordinário bom humor. Ele faz piadas. E o motivo para tanta animação era porque este era o confronto que bateria todos os outros. Hitler solta o código que porá os milhares de soldados reunidos ao longo da fronteira em ação. O código é Danzig. – 10 de maio de 1940. Às 5h30 da manhã de 10 de maio, a Alemanha lança ataques simultâneos contra a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. A ferrovia entrega tropas e munição na linha de frente, mas não é tudo. Engenheiros do exército alemão iniciam uma fase nova na guerra de ferrovia, o canhão para trem mais avançado de todos, o K5. O arqueólogo de conflitos Tony Pollard está na costa báltica da Polônia, no que restou do local de testes do canhão de ferrovia K5. Posso ouvir as ondas quebrando na praia logo atrás daquelas dunas. Mas o que chamou a minha atenção foi essa estrutura imensa. Um enorme bunker de concreto com 3 câmaras. Este é um local secreto que os nazistas chamavam de Hugenwald. Temos poucas informações sobre o que acontecia aqui. Então teremos de juntar exatamente para que era usado. Mas o que é óbvio é que pedaços grandes foram arrancados da frente. O K5 tem 41 metros de comprimento, capaz de disparar uma bala de 255 quilos a 62 quilômetros e é facilmente montado. O K5 viajava pelas ferrovias e vinha equipado com uma plataforma giratória que lhe dava flexibilidade máxima para atirar. Mas esta estrutura não é um bunker para proteger os enormes canhões de trem e provas de seu objetivo real ainda existem. Isto não era um espaço vazio. E uma das pistas disso são estas pesadas redes de aço, penduradas nos guindastes do telhado. Elas seriam usadas para reter turfa. Turfa é um óleo esponjoso e denso que deveria ser encontrado nos brejos, aqui perto. Os nazistas encheram o seu interior com turfa. A ideia aqui é que as balas são disparadas contra a estrutura, e não nela. A questão é que a turfa desacelera a bala e os equipamentos podem registrar sua velocidade e seu comportamento.
Depois de ser testado aqui, o canhão K5 está pronto para a ação. É uma peça de artilharia imensa. E o único modo de movê-la é por trem. Foi projetado especificamente para uso sobre trilhos. Em maio de 1940, engenheiros do exército nazista levam os K5 de trem para posições estratégicas e bombardeiam fortificações belgas e francesas. Após 6 semanas apenas, a França cai e a malha ferroviária francesa cai sob controle nazista. Em 21 de junho de 1940, Hitler tem a vingança em mente. Em solo francês, ele faz os líderes da França assinarem um armistício no mesmo vagão em que, 22 anos antes, os alemães foram obrigados a assinar sua rendição para a França no fim da Primeira Guerra Mundial. É um momento de triunfo extremo para este homem. Tudo o que ele prometera ao povo alemão aconteceu e agora parece que ele não tem como dar um passo errado. 6 de julho de 1940. No começo de julho, Hitler volta para Berlim e mais parece um César dos tempos romanos, retornando à sua capital em triunfo. Para poder maximizar o suprimento à máquina de guerra por trem, Hitler expande sua malha ferroviária ainda mais. Abril de 1941. O trem especial de Hitler, o América, se aproxima de uma aldeia na Áustria chamada Monikkirchen. O motivo para ele estar aqui é porque um túnel de trem nas montanhas é um lugar seguro perto da fronteira do próximo alvo de Hitler para a invasão: a Iugoslávia e a Península Balcânica. Como na Polônia, Hitler comanda a invasão do trem. Após 2 semanas apenas, os nazistas tomam a Iugoslávia. E o Führer comemora seus 52 anos encontrando soldados e dignitários ao lado do trem na Áustria. É uma mostra de poder que prova o comando de Hitler das ferrovias da Europa. Tony Pollard está explorando o que restou do trem especial de Hitler, que hoje está em Neumarkt, na Alemanha. Nossa, estou louco para dar uma olhada. Oh, veja isso! Isto é o que restou do vagão-restaurante que escapou da destruição durante a guerra. A coisa toda é muito elegante. E, obviamente, Hitler está passando uma imagem de líder europeu moderno e altamente culto. É meio estranho pensar que este é um espaço que Hitler ocupou. Este trem permite que Hitler projete poder. Tudo o que Hitler precisava ao se movimentar nesta fortaleza-hotel sobre rodas, ele tinha. É mesmo uma coisa realmente incrível. É quase uma arma. O trem especial de Hitler era composto de 17 vagões. 2 locomotivas o levavam. Um vagão antiaéreo blindado equipado com 2 canhões de 4 canos ia na frente. Depois do vagão de bagagens, vinha o vagão do salão pessoal de Hitler. Atrás dele vinha o carro de comando com uma sala de mapas. Depois, um vagão para sua escolta de segurança que dava para o carro-restaurante. Depois disso, mais 8 vagões e, na traseira, outro vagão antiaéreo para maior proteção. O historiador James Holland está em Bochum, na Alemanha, para explorar outro vagão que restou do trem de Hitler. Olha, eu sei que todos sabem como é a suástica. Todos nós vimos esse símbolo muitas e muitas vezes. Mas quando você o vê assim, ao vivo, ainda é bem chocante.
Aqui tem muitos detalhes. Tudo aqui foi muito bem pensado. Este vagão faz parte dos alojamentos do pessoal de Hitler. É claro, uma das vantagens de estar em um trem é que essas locomotivas conseguem puxar um grande número de carros. Então, ele pode ter muita gente com ele, pode ter toda a proteção necessária. Pode manter seus lacaios à mão e é uma ótima maneira de viajar pelo Reich. Voar é perigoso, é menos perigoso estar num trem. E é muito confortável. E Hitler não é o único membro da elite nazista que percorre o continente de trem. Havia uma frota de trens para o chefe do exército, para vários nazistas como Göring, Goebbels. Todos queriam um, porque o Führer tinha um, eles também queriam. Hermann Göring é particularmente obcecado por trens. Em sua casa de campo ao norte de Berlim, chamada Carinhall, ele mesmo construiu um trenzinho elétrico enorme. Göring tem 2 ferrovias modelo cobrindo 400 metros quadrados que ele usa para divertir seus hóspedes. Em Koblenz, na Alemanha, está o vagão pessoal do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Olha para isso. É muito luxuoso. Olha esta porta envernizada. Nossa, é incrível. E veja esse cômodo. Este vagão foi cuidadosamente reformado depois da guerra e muitos dos traços são originais. Oh, o que tem aqui? Minha nossa. Tá, é uma banheira. Não dá para se esticar nela porque não é muito grande, então fizeram mais funda. Eu estou vendo imagens horríveis de um Goebbels nu sentado ali no degrau, se banhando. Desenhado especialmente para Goebbels, o vagão custou mais de 300.000 Reichsmarks, 2 vezes o custo de um vagão comum. Esta é a sala principal. Dá uma olhada, isso é incrível. Era assim que os líderes do Terceiro Reich se locomoviam de trem e, francamente, faziam isso com estilo. Em meados de 1941, os Balcãs estão sob o controle nazista. O Império Ferroviário de Hitler se estende por mais de 143.000 quilômetros de trilhos. Agora, o Führer exige mais trens do que nunca, para levar o poderio militar do Reich às linhas de frente. O problema de Hitler é que simplesmente não há locomotivas suficientes para transportar tanto material de guerra. Antes da guerra, a Reichsbahn tinha cerca de 25.000 locomotivas, produzindo cerca de 600 delas por ano. Mas com o desenrolar da guerra, Hitler quer aumentar a produção para 7.500 novas locomotivas por ano. Os fabricantes enfrentam um enorme desafio. Richard Paul Wagner é um dos mais respeitados engenheiros ferroviários da história. No início da guerra, Wagner desenha diversas versões de uma nova locomotiva a vapor. Mas em 1941, ela está pronta para produção em massa. Ela se torna conhecida como Kriegslok, ou locomotiva de guerra. Aí está ela. Ela é fabulosa. Tem uma coisa realmente hipnotizante, eu acho, nessas peças de engenharia. E a locomotiva a vapor é um elemento a mais, não é? O segredo do sucesso da Kriegslok está em sua simplicidade. O que torna a Kriegslok tão única e tão especial é a padronização de suas peças, e é por isso que durante a guerra eles puderam produzir tantas delas. No auge da produção, as fábricas de Hitler estão criando quase 350 Kriegslok por mês.
Cada peça da máquina deve ser produzida em massa. Quanto mais intercambiáveis são as peças, mais fácil é fazer mais de uma coisa. E isso é algo que os alemães nunca entenderam bem, exceto, curiosamente, nesta área de sua produção de guerra, que é a Kriegslok, a locomotiva a vapor que movimenta o Terceiro Reich. Este poderoso motor a vapor é bem o que Hitler precisa. Projetada com 10 rodas e não com as 6 usadas na Europa, os nazistas diziam que a Kriegslok podia levar 40% mais carga do que a maioria das locomotivas existentes. Muito da máquina de guerra alemã se movia, operava e existia por causa da Reichsbahn, por causa de locomotivas como esta. Equipada com uma frota expandida de locomotivas poderosas, a ferrovia nazista está prestes a enfrentar seu maior desafio. Aventura, perigo, instinto, superação, sobrevivência. Descubra-se aventureiro. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Você já viajou pelo passado? Oh my God. Jamie! It's a silver filling, something that won't be invented for another 100 years. E aproveitou tudo o que podia no presente. E o futuro? O que será que nos reserva? I have some news about your mother. Sometimes life takes unexpected turns. Outlander, novo episódio domingo, 11 da noite, no Fox Premium. Quer curtir 5 dias com séries aclamadas e a super estreia de Outlander? Oh my God. Oi. Sinal aberto de 1º a 5 de novembro. Cola na grade do Fox Premium. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza, certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca, Norte versus Sul. Novo episódio quarta, às 11h15 da noite, no National Geographic. Mars is the next logical destination for humans. Mars is for those who have an adventurous spirit and are willing to go into the brave new world. Se a vida imita a arte, chefe, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época e desvenda os cenários históricos que eles retratam. Nat Geo Films, todo domingo, no National Geographic. He confided in me about killing people, about how groovy it was to take a gun and blast some guy in the stomach. Na família que Manson criou, ensinamentos como esse eram comuns. Whoever gets in our way, they go. And it's very simple. Because when you don't care, you can do anything. Tudo o que ele fez foi revelado nessas fitas inéditas. Charles Manson, Assassinatos Brutais. Estreia, domingo, 9h45 da noite, no National Geographic. – 22 de junho de 1941. Operação Barbarossa. A invasão nazista à União Soviética começa. À medida que os nazistas avançam mais na Rússia, a linha de suprimentos logo acaba parando. O problema é simples. Os trens russos usam bitolas de 1,5 metro.
Os trilhos alemães e a maioria dos europeus são um pouco mais estreitos, com 1,43 m. Quando acabavam os trilhos alemães continentais, eles tinham de tirar tudo e colocar num trem soviético que tivesse capturado. A alternativa a isso é trocar os trilhos, o que começaram a fazer, mas pense só nos recursos colossais necessários para isso. É uma coisa surpreendente. Os engenheiros do exército alemão enfrentam o desafio. Nos primeiros 5 meses de invasão, eles substituem incríveis 15 mil quilômetros de trilhos pela bitola alemã padrão. Estamos nos esforçando ao máximo para movimentar suprimentos. Kleiman está sob enorme pressão para fazer funcionar a logística da invasão. Não temos combustível suficiente na linha de frente. A Reichsbahn está comprometendo o esforço de guerra. Estamos trabalhando duro para manter todas as linhas abertas, Herr Reichsmarschall. Dê um jeito. Não quero fazer outra reclamação. Heil Hitler. Agosto de 1941. Enquanto viaja entre Berlim e seu bunker na Polônia Oriental, a Toca do Lobo, Hitler recebe relatórios das movimentações das tropas na linha de frente russa. Isso está atualizado? Às 17 horas. Temos de parar na próxima estação para fazer os arranjos de segurança necessários. Sim, senhor. A equipe de segurança do Führer sabe que combatentes da resistência operam na área e já houve mais de 12 de atentados contra a vida de Hitler. Está tudo seguro? Certo, dispensados. Os esforços dos nazistas para ele viajar em segurança de trem são inacreditáveis. Primeiro, eles cercam a rota toda. Onde ele for, o trem é revistado para ver se não há bombas. Depois, eles mandam um trem-isca 1 hora antes de sua chegada prevista, para ter certeza que não há bombas nem obstáculos nos trilhos. Vocês já verificaram tudo? Sim, senhor. Excelente. Mas proteger o Führer não se limita ao seu trem quando está em movimento. Em 1941, Hitler tem quartéis generais por toda a Europa. Os QGs principais são em Berlim, o Felsnest no oeste, o Ninho da Águia nas montanhas e a Toca do Lobo no leste. Mas Hitler não tem um QG no sul da Polônia. Por isso ele faz desse trem especial seu QG local e constrói uma instalação para protegê-lo. O historiador James Holland veio ver o que restou da Anlage Süd, ou Instalação do Sul. Olha isso, uma laje enorme de concreto nazista cercando um túnel que foi aberto na montanha. Ah, sim, estas são as portas duplas blindadas e são absolutamente originais. Elas pesam 1 tonelada. O peso disso é inacreditável. Este túnel tem 465 metros de comprimento, 6,5 metros de altura e 9 metros de largura. Como muitos dos túneis alemães, é um vasto projeto de engenharia, realmente. Na verdade, onde estou agora, deve ter sido uma plataforma elevada e do outro lado deviam estar os trilhos de trem. A instalação é um feito fantástico da engenharia. Os trilhos principais rodeiam a montanha, mas este túnel passa por dentro dela, com trilhos especiais que se ligam à linha principal.
Usando 4.000 trabalhadores escravos, ele demora 1 ano para ser feito. Em 27 de agosto de 1941, Hitler encontra seu aliado e parceiro do eixo, o líder da Itália, Benito Mussolini, aqui na Anlage Sud. Tenho certeza que seus homens estão ansiosos para entrar na ofensiva no leste, mas devo lhe dizer que não será nada fácil. Os russos lutam como feras. Eles preferem morrer a se render. Isto não é igual às conquistas que nós tivemos no Ocidente. Lutamos por algo a mais. Pela destruição total do bolchevismo. Espero que seus homens estejam prontos. É incrível o tamanho do esforço e recursos colocados nestas coisas. E o incrível é que Hitler só usou isto uma vez. Dois meses depois, em outubro de 1941, as forças nazistas avançam rapidamente na direção de Moscou. Mas há um problema. A expansão ferroviária não chegou tão longe e os trens começam a parar num gargalo a 32 quilômetros de Moscou. Os suprimentos não estão chegando para as tropas. Está montado o cenário para o maior teste para as ferrovias de Hitler. Janeiro de 1942. Os nazistas estão num cerco a Moscou há 3 meses. As forças invasoras dependem quase totalmente de suprimentos trazidos de trem. Mas eles não recebem o que precisam e os nazistas não conseguem tomar Moscou. Para Hitler, é o primeiro grande revés da invasão. E ele culpa o próprio Kleiman. A cadeia de suprimentos está desmoronando. Você foi avisado sobre isto. E mesmo assim não há locomotivas suficientes chegando à frente oriental. Com todo o respeito, meu caro senhor, nós já até aumentamos o número de trens para a área. Mas os que você mandou estão sempre quebrando. Esses trens precisam suportar o tempo. Sim, my Führer, não Chega tem... de desculpas! Agora vá resolver essas questões. A guerra não pode ser perdida por causa de um problema de transporte. Saia da minha frente! Mas Kleiman não consegue resolver o problema e em maio de 1942, ele é tirado do cargo de chefe da Reichsbahn. A guerra no leste é a prioridade de Hitler. Na primeira metade de 1942, ele viaja 7 vezes entre Berlim e a Toca do Lobo, passando no meio da Polônia ocupada. 8 de junho de 1942. Seus guardas-costas estão alertas. Está tudo em ordem? Ótimo. A grande ameaça seria um ataque aéreo, mas isso ainda não aconteceu. Então, a preocupação deles serão ataques da resistência ou de alguém de dentro. Mais adiante nos trilhos, combatentes da resistência polonesa, disfarçados de soldados alemães da SS, estão aguardando. Eles receberam a informação de que o trem de Hitler vai passar por esta linha esta noite. Está vindo!
Segundo relatos, 200 alemães são mortos. Mas Hitler não é um deles. O trem descarrilhado leva soldados alemães. Embora a informação da resistência estivesse correta, o trem de Hitler fez uma parada não programada numa cidade próxima, antes de continuar por uma rota diferente. Quanto tempo nós demoraremos? Mein Führer, nós chegaremos aproximadamente em meia hora. Muito bem. É uma guinada do destino que salva a vida de Hitler. No auge dos ganhos territoriais do Reich em 1942, o Império Ferroviário de Hitler utiliza cerca de 160 mil quilômetros de trilhos que se estendem pela Europa até a Rússia. É a rede de veias e artérias que faz o sangue vital da ambição nazista se espalhar por toda a Europa, de leste a oeste, de norte a sul. É essencial assim. As ferrovias alemãs são a maior mega-estrutura de todas. Os objetivos dos nazistas na guerra não teriam sido conquistados sem as ferrovias.